Fala comigo, Brasil! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa, Café e Creatina. Eu sou o Dibs Lira e hoje eu estou com uma convidada aqui extremamente especial. Eu já vou introduzir ela, mas antes vamos falar da nossa proposta, que é falar sobre beleza, saúde, mundo fitness. E eu estou super empolgado porque a nossa convidada de hoje é extremamente especial. Então vamos lá. Eu sou o Dibs Lira e esse é o nosso Café e Creatina. Roda a vinheta pra gente. Já voltou, muito rápido. Deixa eu introduzir minha convidada. Estou empolgado porque ela é uma super mulher. Tá? Mulheres empoderadas aqui no nosso programa. Ela que é arquiteta, super empresária, estudante de medicina. Está aqui com a gente hoje. Me sinto privilegiado. É Priscila Barbosa. Oiê, tudo bem com vocês? Nossa, ele falando assim parece até que é grande coisa, mas a maioria das mulheres, elas viram supermulheres não porque querem, mas porque precisam, né? A vida faz isso com a gente. A gente, para poder dar conta de tudo, tem que se desdobrar em mil. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Gente, que prazer estar aqui com essa grande mulher, empresária. E hoje ela vai dar algumas dicas, inclusive, para vocês. Eu vou começar introduzindo algumas perguntas mais tradicionais. E conforme o nosso assunto ele vai acontecendo, vocês vão perceber que ela é uma grande mulher não só na questão empresarial, mas também como pessoa. Vocês vão perceber isso ao longo do nosso programa, tá? Pri, deixa eu te fazer logo aquela perguntinha trivial, né? A gente sabe que você hoje em dia trabalha com as cabines de bronzeamento, já está ajudando inclusive várias mulheres a virarem empreendedoras. E eu quero saber como que você começou, qual foi a chave que girou na sua cabeça, da onde veio essa ideia de trabalhar com as cabines. Então, tem 2 anos e meio que nós trabalhamos com isso. A princípio, meu irmão começou com essa ideia. Ele nos ensinou como fazia e aí deu super certo. Isso veio num momento da minha vida que eu estava precisando muito. Então, agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes, literalmente, né? Eu me formei na semana seguinte da pandemia. Eu sou arquiteta, tenho também uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu me lembro muito assim, na quarta-feira, dia 11 de março, um dos dias mais felizes da minha vida, que foi a formatura. Na sexta-feira da semana seguinte, dia 20 de março, a pandemia veio e fechou tudo. Então, aquela esperança que eu tinha de, com esse curso, mudar a minha vida, simplesmente não aconteceu. E aí depois apareceu, né, essa ideia das cabines, e aí deu muito certo, a gente cresceu bastante no mercado, e foi assim. E assim, desde o começo, foi um diferencial o fato de eu ser arquiteta, de ter um olhar diferente para aquele produto. Então não era só um produto, né? A gente estava vendendo também um sonho, porque são pessoas vendendo para pessoas. Então eu pensava que eu tinha que entregar o melhor. Muitas vezes isso até teve épocas de a gente pensar e falar, vamos aumentar a produção. Mas aí será que se aumentasse a produção conseguiria manter a mesma qualidade? Então essa preocupação, esse pensamento no cliente final sempre foi decisivo, principalmente para o nosso crescimento. Muito legal, muito legal. Você tocou nesse ponto, eu lembrei da pandemia, muita gente aí, durante a pandemia, inclusive, quebrou. E pelo que eu entendi, você teve um salto quântico aí, né? Como que você conseguiu? Eu lembrei de uma frase aqui que é bem legal, que os preguiçosos falam, que é sorte, é sorte, é sorte. E aí, dizem que a sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Como que você pode avaliar essa frase? Lembrando que a oportunidade surgiu num momento super difícil aí pra você, pandemia, muita gente quebrou, muita gente ficou, inclusive, com depressão, e aí a oportunidade vem pra você, e aí muita gente vai falar que você é sortuda, mas de repente o pessoal não consegue entender um pouquinho da sua trajetória, o quanto você teve que batalhar pra poder chegar onde você tá. Quando a sorte bateu na minha porta, eu não estava dormindo, eu estava trabalhando. Não foi nenhuma, nem 2 vezes que eu e meu marido ficávamos na fábrica até 1, 2 horas da manhã, para cumprir ali com uma entrega, para que o produto ficasse perfeito. Então, eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em Deus e em oportunidade. E assim, oportunidade que passa é a mesma coisa que um cavalo selado que passou e você não montou. É perfeito. E aí depois vai ficar ali reclamando, ai, minha vida não tá boa. É claro que a gente tem que pensar
né? Que nem todo mundo, nem todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades que eu. Mas todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei com unhas e dentes. Cara, eu quase aplaudi, porque é muito legal ficar até emocionado, né? Ficar até emocionado, porque a gente vê aqui nesse país muitas mulheres que desenrolam, né? E às vezes os homens ficam um pouquinho abaixo, né? O que eu ia te perguntar? Falando até, inclusive, a respeito disso. Você que é mulher no curso de engenharia, eu imagino que a maior parte é homem, correto? Sim. Como que você vê, né, assim, a partir do momento que você decide empreender num ramo que é, às vezes, majoritariamente masculino, como arquiteto, engenheiro, perdão. Como que você se vê com esse desafio de, sendo mulher, competir com outros homens? Assim, a gente como mulher, a gente sempre tem que demonstrar muito mais qualidades. Por exemplo, eu falo lá na fábrica, né? Eu tenho hoje em dia 12 funcionários, já tive mais, mas tá suficiente o que eu tenho agora para esse momento. E eu lembro que em alguns momentos, por exemplo, na fábrica, quando eu ordenava um funcionário, ele olhava para o meu marido. Mesmo sabendo... Na verdade, eles não sabiam, enfim, mas eles não acreditavam que eu tinha, às vezes, mais capacidade técnica que o meu marido, né? Uhum. Porque todo o desenvolvimento, tanto ele quanto eu participei, mas em mim eles não acreditavam. Então, às vezes, a gente como mulher, às vezes até passa por grosseira, enfim. Porque você sempre tem que estar se impondo, tem que estar provando uma coisa que, só pelo fato de ser mulher, parece que te descredibiliza. Isso a palavra acontece. é difícil, mas é exatamente isso. É muito Isso acontece, estranho. eu acho que, de repente, em todo ramo, né? Ainda tem muito preconceito, né, nessa questão. Mas eu queria falar um pouquinho dos seus equipamentos. E tão famoso, inclusive, pelo layout dele, eu andei analisando. E pelo que eu percebi, eles são bastante diferentes do restante do mercado, tá? Pessoal, depois, lembrando que a gente vai deixar aqui os nossos Instagrams para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a marca, conhecer um pouco mais sobre a Pri, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, tá? Mas vocês vão perceber, inclusive, quando acessar a conta dela lá, que as máquinas são diferentes. Então, eu quero que você fale um pouquinho quais são os principais diferenciais aí do seu produto. Olha, eu não vou nem falar de produto, porque fazer e vender um produto bonito qualquer um faz. Ele tem no mínimo ali de qualificação, ele faz. O nosso diferencial está no pós-venda. Como eu disse no início da conversa, pessoas vendendo para pessoas. Como eu sou muito chata, por exemplo, se eu comprar algo e ele vir danificado, estranho, ainda que conserte, para mim já não serve mais. Parece que aquele encantamento inicial, se perdido, perdeu a graça. Então, eu penso exatamente isso para as minhas clientes, né? Que ela não pode perder aquele encantamento inicial, que o negócio, a compra, o pós-venda, tem que ser tudo perfeito, que o contato dela comigo não pode se perder. Ela me pagou, pronto, acabou. Não! O contato deve se manter, a excelência na venda deve se manter, mesmo depois do equipamento pago, entregue, né? O meu pós-venda é o diferencial, é o que fez a gente, com uma empresa com 2 anos e meio somente, virar referência no mercado. O nosso pós-venda. Se a cliente me ligar às 11 horas da noite, eu vou atender. Simples assim. Isso é muito bom. Inclusive, eu vi, não sei se ontem ou hoje, um vídeo onde vocês estavam fazendo o treinamento de uma compradora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tratativa, né? Porque tão importante quanto você adquirir o produto é você saber manusear, né? Para você poder prestar um bom atendimento. Eu queria que você explanasse um pouquinho a respeito disso. Além quando a pessoa faz a compra, uma menina que quer trabalhar com isso, ela tem também o feedback, o treinamento? Olha, eu sempre conto a história de uma moça que ela veio do interior de São Paulo. Ela veio com, acho que R$5.000 e pouco para comprar o nosso equipamento mais barato. Ela comprou com o dinheiro da rescisão do McDonald's e ela chegou com muito medo. Nossa, falou, se não der certo, não sei o que, tô pegando o dinheiro que eu demorei um certo tempo para ganhar. Eu falei, se não der certo, você vende a máquina, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E hoje essa moça, ela tem 4 equipamentos, ela já dá curso de bronzeamento. Eu sempre cito a história dela como um case de sucesso, porque era uma pessoa que não era do ramo e a gente conseguiu dar toda a estrutura para ela se tornar referência lá na cidade dela. E aí tem essa novidade também do curso, a gente sempre deu esse curso para as nossas clientes. A gente oferecia o curso com uma instrutora terceirizada, mas também me ajudou muito a crescer, enfim. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no perfil dela, chama Liliane Santiago. Mas ela, graças a Deus, seguiu novos rumos, está alçando voos mais altos. E daí, ontem, a gente começou a postar
a respeito dos cursos. Os cursos já estão esgotados para as 2 próximas semanas, já não tem vaga mais. Um sucesso. Tá um sucesso. A gente montou um estúdio bem lindo para cliente chegar lá, conseguir fazer o bronze, conhecer nosso equipamento, ter o treinamento. Então, eu garanto que uma pessoa que vem, mesmo sem experiência, se ela tiver boa vontade de crescer, ela vai sair daqui pronta para atender e faturar. Isso é muito legal. Eu queria, né? Até me emocionei com um vídeo, eu vi. Deu pra ver na cara da menina que ela tá recebendo uma nova oportunidade. E aí você pode galgar novos ares. E isso é muito importante. Eu quero que você, como mulher e empresária, que você dê algum conselho para essas meninas que estão assistindo, tá? Lembrando que realmente a gente vive num país, né? A gente vai falar do patriarcado, né? Como que essas mulheres elas podem se libertar, né? Inclusive, às vezes a gente vê meninas que estão no CLT, né? Eu ouvi você falando sobre isso, eu nem sei se era tão interessante a gente entrar nesse assunto. Sim, claro que mas a gente fala um pouquinho do CLT, onde você tem 2 horas de ônibus para chegar na empresa, um chefe chato, e às vezes você tem uma oportunidade, né? Onde até tem os olhos brilhando, de você empreender, né? E trazer para sua família, inclusive, um padrão de vida diferente. Então eu quero que você dê um conselho para essas meninas que às vezes estão assistindo a gente, que possam aí seguir o mesmo caminho que você trilhou. Então, tá até massivo já, mas eu sempre digo lá no meu Instagram que você só vai mudar a sua vida quando você perceber que ninguém te deve nada. Teu pai não te deve nada, teu marido não te deve nada. Se você não tomar o primeiro passo, tá todo mundo aí vivendo e você na mesma coisa, né? Então, é importante você tomar o primeiro passo, achar que a responsabilidade da sua vida é tua. Você que tem que crescer e se virar, ninguém vai fazer nada por você, meu bem. Nada. Só vão falar mal, dizer que você não está sendo uma boa mãe, que está deixando as crianças na creche. Mal sabem que você demora, às vezes, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no ônibus. E assim, esses dias eu disse isso lá no Instagram e uma cliente falou, né? Ela relatou, me mandou lá no Messenger, no direct, na verdade, o Messenger era de outra rede, dizendo, falou, ai Priscila, como que eu vou sair do CLT se uma máquina sua é a partir de R$6.000? Eu falei, olha, não precisa ser a máquina, o mais importante é você ter essa vontade de mudar. Né? Ainda expliquei para ela, falei, olha, você pode fazer um curso de nail design, que o investimento é menor, né? Que você pode comprar os materiais com investimento muito menor, e aí você pode atender à noite nos horários vagos, se é que sobra horário vago. Mas você tem que ter a vontade de mudança, porque nada vai cair no teu colo, nada. Absolutamente nada. E aí ela agradeceu, falou, olha, eu vou tentar fazer algo. Falei, olha, o dia que você for comprar a máquina, eu tô aqui, mas independente disso, vamos conversar. E aí ela está pensando, né, criando possibilidades, porque eu também entendo que quem tem filho, responsabilidade, às vezes é mãe solo, ela não pode simplesmente largar o CLT sem a segurança. Mas segurança de passarinho é a gaiola. Não tem muito o que fazer, moço. Você tem que... Né, tem que ir pra cima, né? Sair da zona de conforto e ir pra cima. Olha que legal, eu vi um grande empresário, inclusive, falando sobre isso. A gente fala, às vezes, sobre equilíbrio. Eu vou te fazer uma pergunta que é bastante curiosa. Porque quando a gente está pensando em fazer a transição, então, por exemplo, eu tenho algumas funções e aí, inclusive, é difícil você se doar para a família. Por exemplo, quando você faz mais de uma coisa. Aqui no Brasil parece que todo mundo tem mais de uma função, você vai concordar comigo. Às vezes a senhora é professora e vende doce, aí às vezes trabalha na feira e trabalha no mercado. Parece que todo mundo no Brasil tem que ter mais de uma função. Mas o que eu queria te perguntar é nessa questão de equilíbrio. O quanto você acha que vale a pena você abrir mão, de repente, de passar um tempo com a sua família, tá? Ou às vezes até você abdicar de saúde para que você consiga empreender? Né? Eu sei que de repente você pode ter passado por alguma fase dessa, nem precisa explanar, mas o que eu quero entender? O quão importante é você dar esse passo e às vezes abdicar um pouquinho de saúde para que você possa viver, né, um pouquinho esse sonho de empreender. Sabe por que ele está falando isso? Porque eu cheguei nele por isso. Para eu poder crescer na minha profissão, no meu negócio, eu abri mão da minha saúde. Eu tinha feito 3 cirurgias na coluna em menos de 8 meses, no ano de 2023. Mas era assim, ou eu fazia repouso, ou a empresa crescia. E eu tive que abdicar da minha saúde para poder crescer. Agora, graças a Deus, conheci ele, acho que tem já um tempo, já conhecia, já segui o trabalho dele há um ano. Mas mesmo sabendo que somente o exercício físico ia mudar a minha vida, eu ainda posterguei muito, mas muito tempo. E aí tem
um mês e pouquinho que ele, né, a gente fechou para ele ser meu personal e minha vida mudou. Coisa que melhora que eu não tive com 3 cirurgias de coluna, eu tive com 4 semanas de aula. E assim, eu ficava pensando, poxa, estou fazendo, fora essa questão da empresa, eu também faço faculdade de medicina. E aí eu ficava pensando, poxa, como que eu vou perder 1 hora fazendo exercício físico? Essa 1 hora eu posso estar atendendo cliente, eu posso estar estudando. E depois eu percebi que não é perder, é ganhar 1 hora, porque aí você ganha qualidade de vida, ganha qualidade no sono, sua cabeça funciona muito melhor. Então, infelizmente, é claro que existem pessoas, né, que não foi o meu caso, que conseguem dar conta de tudo. Eu não consegui dar conta de tudo, eu tive que abdicar de alguns pontos. Da minha família não, graças a Deus, porque eles sempre estiveram muito próximos, mas às vezes se morasse em outra cidade eu já não conseguiria visitar. Mas da minha saúde eu tive esse problema, mas agora, né, com o DIBS, resolvi. E você que é empresário, tem problema, procura ele, tenho certeza que ele vai resolver. Não estou aqui para fazer propaganda, porque a história, a trajetória dele já vende por si só, mas ele é perfeito. Eu esqueci de falar no início do programa, a gente iniciou há pouco tempo um novo projeto e como a Pri falou, às vezes não é questão de perder tempo. Para mim é muito claro que 40 minutos na academia ele vai te fazer ter uma maior produtividade. E a ideia é que a gente falar também sobre isso, né, Pri? A gente falar de performance, falar de intencionalidade. A gente tem estudado muito sobre isso. E a gente quer o quê? Viver com mais intencionalidade. Então, mesmo que você decida desequilibrar para um lado e para o outro, 1 hora ou outra isso aí, para quem quer ter sucesso, isso aí tem que acontecer. Então, por exemplo, se você quer fazer mais dinheiro, né, às vezes sim você vai ter que abdicar um pouquinho da sua família, né, abdicar um pouquinho da sua saúde. Isso é normal. Mas a ideia é que você faça isso com intencionalidade, né? E eu queria te perguntar, hoje, na fase da vida que você tá, como que você interpreta, né, isso? O que você acha que foi importante para você abdicar do que você abdicou para você chegar até onde você tá? E se tem algum ponto da sua vida lá atrás que você de repente se arrepende, você fala, pô, isso eu não devia ter feito, mesmo que chegou agora até aqui, grande empresária, mas se tem alguma coisa que você olha e você fala assim, poxa, isso aqui eu me arrependo. Não, acredita que não, porque eu acho que se arrepender do que já foi, o que você não consegue mudar, talvez se me perguntasse, você mudaria algumas coisas? Talvez sim, ou talvez não também, mas eu creio muito que tudo é permissão de Deus, que tudo tem o tempo de Deus. Eu falo porque a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi enfermagem e eu não consegui pagar. No 6º semestre eu falei, não, isso não é pra mim. Não é pra mim porque eu não conseguia pagar. Eu falei, chega desse sofrimento, vou fazer outra coisa porque eu não conseguia pagar. E quando eu comecei a fazer medicina, minha preocupação não era pagamento, era tempo. Sim. E aí, então eu entendo que tudo é permissão de Deus. E assim, em relação também às coisas que eu abri mão, eu acho que tudo foi no seu tempo. O tanto que eu me lasquei às vezes com algumas situações me preparou para nesses momentos agora de abundância, de prosperidade, eu não ostentar com o que não deveria. Tem uma psicóloga, uma terapeuta que eu sempre vejo os podcasts dela e eu me inspiro muito nela. Porque ela fala assim, se você vencer, quem vence com você? E aí eu acho isso mais importante, o tanto que eu consegui levar comigo, meus pais, enfim. Isso é importantíssimo a gente falar, né? Isso é importantíssimo a gente falar porque é igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo aqui de um jogador de futebol que o sonho dele é comprar a casa pra mãe, né? Então quando você consegue evoluir na sua vida, todos os seus vão em conjunto, né? Vão em conjunto. Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui, a gente começou um trabalho aí ainda em curto prazo, né? E você já afirmou ter algumas melhoras. Algumas não. Várias. Muitas, assim, na 3ª aula eu acordei sem dor e já tem desde dezembro de 2022 que eu não sei o que é acordar sem dor. Eu não sabia mais o que era essa sensação de acordar e falar assim, eu tô sem dor. E na 3ª aula que nós tivemos, no dia seguinte, eu acordei, levantei e falei, não, eu acho que deve ser coisa da minha cabeça, não é possível que já tô sem dor. E foi realmente o que aconteceu. Eu não tenho dor mais nenhuma. E assim,
Ele sempre lá na academia, ele me explica uma coisa que não é simplesmente levantar o peso, é fazer com cuidado, prestar atenção nos movimentos. Eu sou um pouco desengonçada, então ele fala, não, ele me ajuda em todos os movimentos. Não, ele é perfeito, ele é perfeito. Olha lá, pessoal, me contratem então, viu? Contratem, se tiver dor de coluna então vai resolver. E fora as meninas lá da academia que eram normais e agora eu tô muito gostosona pra falar, será que um dia eu chego nisso? Estão lindas, incrível, assim, não é né? só questão de saúde, É incrível. né? Eu lembrei de um ponto aqui, e é engraçado isso aí, eu vou até comentar, não tava na pauta, tá? Mas eu vou trazer pra cá e você vai entender onde eu quero chegar. E tem algumas alunas minhas que chegaram na academia, inclusive até cabisbaixa, e quando você começa a evoluir, eu vou trazer já pra realidade que eu quero perguntar, as pessoas começam a querer estar ao seu lado, né? Eu quero que você me diga como que você interpreta essa colocação. Às vezes você tem uma condição que de repente não é tão favorável, e quando você começa a ascender nesse aspecto, parece que as pessoas começam a te procurar com mais regularidade. E aí, como que você faz para poder filtrar as pessoas que têm boas intenções, né, com você, e aquelas que às vezes não têm intenções tão legais? Como é que você faz para ter esse filtro aí? Olha, eu sempre escuto que depois que você tá bem, assim, é diferente quem te acompanhou no caminho, né, na trajetória, e quem só quer pegar carona, às vezes, né? E às vezes, eu sou um pouco chata em relação à amizade, eu acho que a amizade não é uma coisa que se faz do dia pra noite, mas o que você falou em relação às pessoas quererem estar perto de quem tá bem, que tá bonito, isso é da natureza humana, né? Enfim, quando você não tá bem... Quando você tá no escuro, nem tua sombra te acompanha. É literalmente isso. Sim. Então não tem muito o que fazer, né? Mas assim, a gente também não pode achar, porque a pessoa vai vir com intenção ruim, você não pode se doar para as pessoas. Eu acho que quem é de se doar, quem é de ser bom, ele vai ser bom. Até porque se a pessoa vir com má intenção ou não tá na mesma vibe que a sua, isso é um problema dela. A maldade tá nela. Então você não pode deixar de ser boa pessoa ou de ser cordial com as pessoas com desconfiança. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente fica assim, né? Você acaba criando uma casca às vezes, mas a tendência e o melhor é que, né, vá tirando as cascas ali, as camadas, pra, né, às vezes por causa de uma situação ruim, você perder, às vezes, uma amizade bacana que tá chegando porque uma outra não foi tão boa. Você tenta manter o seu coraçãozinho limpinho para poder tento, receber novas pessoas, novas oportunidades, ou você, às vezes, quando chega nessa posição, você fica um pouco com o pé atrás, não conhece a pessoa, como é que você é? Esses dias, eu até estava comentando com uma menina na faculdade, a Gia, minha amiga, beijo, Gia. Ela é mais nova e um pouco menos experiente. E às vezes tem essas coisas na faculdade, um fala do outro fala. Eu falo, se a pessoa vai falar mal ou não tá bem, ou não sei o que lá, eu vou continuar cumprimentando, porque a maldade não tá em mim. Perfeito. Então, eu tento não me contaminar. E assim, eu não guardo raiva nem mágoa de ninguém. Já fala logo na cara. Não, e mesmo assim, falou, acabou ali, eu não vou ficar depois em outras situações, sabe? Porque aquilo ali vai fazer mal pra mim, então não tem porquê. Então passou ali a raiva, acabou, depois eu vou falar com a pessoa normalmente. Você falou do que é intrínseco, eu vou dar o exemplo da Ferrari, né? Se passar uma Ferrari aqui agora, uma Porsche, todo mundo quer ver, inclusive tirar foto, né? O que é bonito, atrai aos olhos e é normal, né? E eu vejo, assim, às vezes, a menina que faz o bronzeamento, que ela sai se achando toda bonitona, toda gostosona, né? Quanto que você acha que é importante essa parte pra mulher se sentir bem, cara? Sim. Uma maquiagem bem feita, um bronze bem feito. O quanto você acha que esses procedimentos ou o cuidado da mulher, ele influi aí na autoestima dela? Sim, tudo que contribua para levantar aquela autoestima, tanto na parte estética quanto a parte interna, porque também não adianta, se você não estiver bem interiormente, você pode estar linda, com a melhor marca, enfim, as pessoas talvez nem te vejam tão bonita ou você não perceba que elas estão te vendo bonita, né? Uhum. O importante é você estar bem. E essa questão da autoestima, para quem é mulher, é muito importante, mas muito. A gente... É que é estranho eu falar, nossa, a gente vive de aparência, não é isso, mas a mulher, querendo ou não, essa questão de unha, cabelo, uma marquinha, ela precisa dessas coisas pra se sentir bem, né? É uma necessidade.
Homem não, homem demora 30 dias pra ir lá cortar o cabelo, cortou o cabelo, tá lindo de novo. Mulher não, é todo um processo. Todo um processo. Né, de estar bonita, de se sentir bem. E assim, se ela não se sentir bem, ela vai fazer o entorno dela. Sabe aquela história de mulher sempre multiplica que você dá pra ela? Mesma coisa, se ela não estiver bem com ela mesmo, certamente o entorno também não vai estar. Então é importante, né, a gente buscar maneiras de se sentir bem, se sentir bonita. Enfim, eu acho muito importante. A gente falou, inclusive, esses dias sobre PNL, né? E eu vou te fazer 2 perguntas, tá? A primeira é a seguinte. Pensando nessa questão de PNL, você acredita que a beleza pode vir de fora pra dentro, né? Como que, por exemplo, uma menina que às vezes não tá tão bem no interior, né? Ela pode, de repente, com os cuidados externos, você acredita nisso? Que a partir dos cuidados externos ela consegue melhorar também o interno? Como que ela pode fazer isso? Sim, assim, em relação ao PNL, acredito muito, a questão da neuroprogramação linguística, enfim. Mas eu acho que o meio também ajuda muito, porque se essa mulher estiver envolvida num meio onde as outras mulheres não se arrumam tanto, ou às vezes ela tem uma mãe, enfim, ela foi criada num ambiente que a beleza não é tão importante, ela vai ser impactada também com isso. Tanto quando ela chegar em lugares em que as mulheres se arrumam bastante. Então, tanto ela pode se sentir diminuída com isso, né, de falar, poxa, as mulheres estão arrumadas, enfim, como ela pode começar a se arrumar, achar que aquilo é normal, né? Tem toda uma questão desde como ela foi criada, enfim. E tem mulher também que, né, ela vai... Essa questão da parte externa também vai influenciar, enfim. Vai muito de mulher para mulher, mas sim, acho que a autoestima, essa questão externa, a beleza, vai fazer bem para muitas pessoas, principalmente para as mulheres. Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque às vezes o lugar parece que te expulsa, você não está pronto ainda para aquele lugar, né? Exatamente. Então aí eu vou entrar na minha segunda perspectiva. Você pega, por exemplo, uma menina que está com autoestima baixa, qual que é o conselho que você daria para ela que quer galgar um lugar mais legal? Porque, pessoal, a ambiência, ela é tudo, inclusive a genética, a gente falou sobre isso no outro podcast, a genética tá mandando quase nada. O ambiente é o que ele manda. E aí a gente fala não só de ambiente por alimentação, por exemplos, mas também pela vibração, pela energia. Então, quando você consegue se colocar num lugar um pouco melhor, é natural que a sua frequência ela também melhore e, consequentemente, você vai ter melhores oportunidades e você vai viver melhor. Mas o meu ponto é aqui, imagina alguém que está com uma frequência muito baixa, ou então a autoestima muito baixa, ela se sente feia, de repente, ela não está bem cuidada. Qual que é o conselho que você poderia dar para essa mulher, para que ela pelo menos inicie esse processo de, não vou dizer fugir do ambiente que ela tá, mas que ela possa melhorar a sua energia para poder galgar um lugar melhor? É fazer o que eu demorei quase 35 anos para fazer. Se olhar com carinho, não se cobrar tanto, não achar que o que você está vivendo hoje vai definir o que você vai viver o resto da vida. Não, o que você está vivendo hoje pode ser só um pedacinho e pode ser também o que vai te preparar para algo muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então, se olha com carinho, não ache que o meio que você está é definitivo. O importante é você olhar com carinho. A partir do momento que você começar a se ver com carinho, olhar suas feridas, começar a tentar se curar de tudo que você viveu e te machucou, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Legal, Pri. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso querido internauta. Vamos lá. Estou assistindo o programa. Parabéns. Tem uma pergunta para Priscila. Vamos lá. Como estudante de medicina, como você vê a questão alimentar associada a uma boa qualidade de vida? Olha, eu vou falar como estudante de medicina e também como diabética que sou. Eu descobri a diabetes aos 17 anos. Num teste em casa, estava lá, fiz o teste glicêmico na minha avó, que já tinha diabetes, enfim, aí fui fazer o meu, a diabetes super alta. E aí eu comecei a entender que a alimentação é tudo, que não tem o que fazer ou o que fugir disso, né? A gente tem que pensar que aquela frase, você é o que você come, não é errada, né? Só que aí também tem a questão assim, pra minha realidade é muito fácil eu falar, nossa, a gente tem que comer equilibrado, verdura, segundo o Ministério da Organização Mundial de Saúde, você tem que comer 4 tipos diferentes de fruta. E isso vai se encaixar na realidade de quem? Na minha agora? Sim. Mas na maioria, acho que, 80% da população
não consegue se alimentar direito. Esses dias eu fui no mercado, reparei que o quilo da maçã Fuji estava R$15. Qual é a dona de casa que vai conseguir comprar 2 quilos de maçã para comer num dia? Sendo que ela muito provavelmente vai pensar, poxa, esse é o dinheiro da mistura, de comprar uma carne. Então, eu entendo que a alimentação é algo muito importante, né? Ainda mais corrobora essa ideia com a Faculdade de Medicina, que o tempo inteiro fala em alimentação, alimentação equilibrada, mas entendo também que essa questão de alimentação equilibrada não vai ser fácil para todo mundo, que nem todas as pessoas têm acesso à diversidade de alimentos. Isso é incrível, até comentando sobre o que você está falando, pessoal, vou aconselhar vocês, tem um documentário que é muito interessante, é o Além do Peso, e ele fala dessa questão de como, inclusive, a falta de informação, né, a gente vê algumas embalagens escritas, por exemplo, fitness, e aí você acredita que aquele alimento ele é fitness, mas toda vez que você tiver que desembalar, pessoal, não é fitness, não. Tá? Tomem muito cuidado com isso. E é o que a Pri tá falando, às vezes uma dona de casa ela não tem conhecimento e às vezes não tem dinheiro, né? Às vezes ela não tem dinheiro para poder fazer uma boa alimentação, às vezes é mais barato você comprar uma bolacha do que uma maçã. E aí, até pegando esse gancho, eu queria que você desse algum conselho para essa dona de casa ou para uma família que é mais humilde, pensando nesse quesito, o que você faria se você estivesse nessa situação aí? Imagina que hoje em dia você vai no mercado, é bombardeado, por exemplo, por doce, chocolate, e às vezes você tem a condição de comprar um chocolate de uma maneira mais barata do que um alimento saudável. Qual que é o conselho que você pode dar para essa família? Difícil a gente aconselhar, né? Porque eu fico imaginando, porque por mais que eu dê um conselho, imagina você lá, mãe no mercado, menino de 3 anos chacoalhando a tua saia dizendo que ele quer um Danone, e você falar, não, filho, não vou te dar porque não é saudável, não tem o número de nutrientes, né, que é necessário. Mas assim, o ideal é igual o Dips falou mesmo, a gente passar a desembalar menos alimentos, né, tentar comer um pouco mais saudável, enfim. Tem algumas proteínas que são mais baratas, mas quem sou eu para aconselhar alguém a comer, por exemplo, moela, que é uma proteína barata, e se você não gosta de moela? Se você quer comer um bife, como que faz? Então, é bem complicado essa questão da alimentação, mas eu acho que a melhor coisa é tentar comer mais natural possível, desembalar menos. Simples assim, desembalar menos. Pessoal, é curioso isso aí. Inclusive, eu estava vendo um estudo falando, antigamente os guerreiros, os mais fortes, eles eram privilegiados a comer as vísceras dos bichos. Por quê? Desde antigamente eles já sabiam que as vísceras é onde tem o maior número de proteínas e de nutrientes bons. Por exemplo, o fígado é uma das partes do boi que é a mais barata e é onde tem o maior número de proteínas. E a gente quer comer sempre o quê? O filezinho, porque é mais gostoso, né, Pri? Sim, as pessoas... não é nem, às vezes, quem sabe a moela é mais gostosa, mas por ser barata e tá ali atribuída a um valor menor, as pessoas nem olham, porque assim, muito se atribui valor ao que é caro. Então, se o bife é o mais caro, se o filé mignon é o que está mais longe do meu orçamento, é certamente isso que eu vou querer. Né? O que é mais difícil é o que todo mundo quer. A Pri falou um pouquinho sobre desinformação, né? Nem sempre o mais caro é o melhor, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante esse processo que você passou, né, até chegar na onde você está hoje, quero saber se você teve problemas com a alimentação, problemas com a sua autoestima e como que você faz para lidar com isso. Então, eu já tive 40 quilos a mais do que tenho hoje. Acho que nem era a pauta do podcast falar do meu peso, mas foi algo muito... E assim, é muito estranho que por mais que eu tenha emagrecido 40 quilos agora, eu ainda me vejo... olhando uma roupa GG. Só que aí, enfim, eu vou experimentar, vejo que tá... Mas às vezes eu nem consigo me enxergar. E olha que eu já tô magra há um tempão. Apesar dessa cara aqui de gordinha, eu tô bem magrinha. Mas o rosto, né, não vai emagrecer tão fácil. E nem quero também, já me acostumei com ele, acho bonito e tudo. Mas eu já tive muito problema com peso, com autoestima. Eu já tive aí do outro lado. Então agora minha vida é muito fácil, de perto do que eu já passei. Né? Eu já tive problema de autoestima, de não me achar bonita, de não ir numa festa. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou, Priscila, lembra aquele dia que a gente ia uma festa pra Mariporã e você não quis ir porque roupa nenhuma ficava boa? E assim, acabei indo, porque se eu não fosse ia ficar chato, mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu deixei de ir numa festa porque a roupa não tava boa.
e aí chorar, me trancar no quarto. Então, é complicado, né? Eu entendo, às vezes, o que as pessoas que estão acima do peso ou com problema de baixa autoestima passam, porque eu já passei por tudo isso. E mesmo hoje, às vezes, a gente se questiona, né? Tô bonita ou não tô? E por que que isso é tão importante? A questão externa é tão importante para as outras pessoas, né? Quando eu ia gordinha numa loja, às vezes a vendedora não queria nem me atender. Isso é incrível, né? Isso é incrível. É absurdo. A gente tem que se acostumar, inclusive, que o mundo ele é muito, muito visual, né? A primeira impressão ela é muito, muito importante. A gente tem que falar um pouquinho de realidade aqui, né? A gente não pode mascarar as coisas ou achar que a gente vive na Disney, né? Estamos chegando próximo já do final do nosso programa, é bem curtinho, rápido, Pri, né? é bem curtinho, a gente falou de quase nada, né? Não, mas tá ótimo. Tá ótimo, ó, vou aproveitar aqui, ó. A gente estava falando de intencionalidade, o que eu quero que você explique pra gente, pensando em performance, né? Primeiro falando assim, ó, a gente lembrar e entender que ir pra academia não é perder tempo, né? Inclusive a ciência já tá falando pra gente que isso pode melhorar a sua performance. Você conseguiu aqui explanar pra gente alguns pontos que já melhoraram em você só pelo fato de 4 semanas que você tá indo, né? Mas o que eu quero saber de você, como que você visualiza essa questão da pessoa que às vezes não se sente acolhida na academia, né? A gente vê muito isso. Eu faço o máximo para poder receber bem as pessoas, mas às vezes você pega uma pessoa que não tem o perfil da academia, né? E ela se sente às vezes excluída. E eu queria que você falasse um pouquinho disso e de repente até desse um conselho para alguém que de repente não sente que o ambiente da academia é para ela, mas sabe que ela precisa ir para academia. Então, você tem que ir mesmo, às vezes, não se sentindo bem. Eu falo que, por exemplo, por mim, nesse um mês não mudou só a questão da dor. Eu acordo mais disposta, em relação à faculdade de medicina, que é super puxado, eu entro todos os dias na faculdade das 7h30 da manhã até as 17h30. Então, eu percebo que minha cabeça melhorou, meu aprendizado melhorou. E assim, é igual eu falei em relação a todas as outras áreas. Ninguém te deve nada. Você não precisa ir na academia e se sentir acolhido. Faça por você. Se você for esperar acolhimento nos lugares, lugar nenhum vai te caber. Simples assim. Você tem que tomar o primeiro passo. O pessoal não tá me acolhendo bem. Que se lasque o pessoal. Desculpa aqui pelo que se lasque, mas você tem que ir lá pensando em você, no quanto aquilo vai ser bom para você. E não demora muito. Aquelas pessoas que no início torceram o nariz para você, vão ver o quanto você tá mudando, o quanto você tá melhor, né? Então não se incomode com os outros, não... Sabe aquela coisa da mãe da gente sempre falou, você não é todo mundo? É a mesma coisa, só vai. Né? Nem todas as vezes que eu vou pra academia, eu tô querendo ir, mas eu vou, né? E esses dias eu tava falando pro Dibs, eu falei, olha, talvez se eu não tivesse instrutor personal, não iria, porque o meu compromisso comigo não é tão grande. E você vê como é difícil isso? A gente tem compromisso com os outros, às vezes você é super responsável com o que você combina com os outros, mas e o que você combinou com você? Tá aí toda segunda-feira, na próxima segunda-feira eu vou, e não começa, não muda. A Pri foi perfeita agora, pessoal. Algumas coisas que ela falou, inclusive, ninguém te deve nada, é extremamente importante. Mas a gente fala que, inclusive, eu vou colocar isso em pauta, a autoestima, ela acontece quando você começa a cumprir os acordos que você faz com você mesmo. Né? Tem até o exemplo do cachorrinho que você pega, ninguém dá nada por ele na rua, você dá um banho, você cuida dele, você trata ele o melhor possível, ele ainda tá feio, mas pelo fato de você ter cuidado dele, é o melhor cachorro do mundo pra você. Ou seja, se você começar a dar pra você, né, o tempo, em vez de você dar pros outros, cuidar de você, você vai ver que sua autoestima vai melhorar e muito, né? Porque a gente, inclusive, não consegue cuidar do outro se a gente não conseguir cuidar da gente. A gente né, o nosso ambiente começa a ser o reflexo daquilo que a gente é. Ou seja, se eu não tô bem, eu não consigo propiciar o bem para outras pessoas, né? Não é egoísmo, né, Pri? Isso aí é você, inclusive, pensar no outro, né? Cuida de você primeiro e aí você vai conseguir esbanjar isso, né? Para passar para outras pessoas, tá bom? Sim. É uma regra do bombeiro. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de enfermagem, a gente fez um curso de primeiros socorros. E a primeira regra do bombeiro era bombeiro seguro e paramentado. Ou seja, você tem que estar bem, até para você cuidar do outro,
você tem que estar bem, né? Então não tem muito o que fazer, se cuida, se olha com carinho, vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Pessoal, nosso programa tá chegando ao fim. É muito rápido. Não é? A gente vai ter que começar a fazer um programa aqui de 3 horas, não sei, pra poder dar certo. Às vezes diz que quando a gente tá em boa companhia, Sim. o tempo passa voando, né? E a Ótimo. conversa aqui foi muito boa, muito produtivo. Pessoal, eu vou deixar tanto o meu Instagram no final do programa aqui pra vocês acessarem. Lembrando que a gente tá com projetos bem bacanas e tudo é feito pra poder levar mais saúde, né? Levar conhecimento pra vocês, esporte. Então vou deixar meu Instagram, o Instagram da Pri aqui, que pode ajudar vocês nessa questão do empreendedorismo. E aí vocês podem entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer do mundo de ajudar vocês. Pri, quero saber se tem algum recado pra deixar pro pessoal lá que tá do outro lado, alguma mensagem que você quer deixar. Você foi uma convidada muito especial aqui, Obrigada. né? E se você tiver alguma mensagem que você quer deixar pro público lá, alguma coisa, esse é seu momento. Eu vou ser repetitiva. Se olhe com carinho, se cuide, né? Não é egoísmo. Até em pensando no outro, você tem que se cuidar, você tem que estar bem. Eu sei que é difícil às vezes para quem tem uma realidade diferente da minha, mas eu também já tive do outro lado. E o que foi mudança de, assim, virada de chave na minha vida foi esse momento, quando eu entendi que só eu podia me salvar. O príncipe no cavalo branco nunca chegou e nem vai chegar. Perfeito. Gente, muito obrigado. É um prazer ter vocês aí. Eu sou o Dibs Lira e esse é o nosso Café e Creatina. Obrigado, tá?